Bora falar do meu radar de ações, as empresas que eu acredito que estão num bom preço e o porquê. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, sem enrolação, bora lá! Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Primeiramente, Banco ABC, que vem crescendo sua carteira de crédito ano a ano. De 2006 a 2011, um CAGR de 34%. De 2012 a 2014, CAGR de 16%. E de 2015 a dezembro de 2024, um CAGR de 11%. E o Banco ABC atende apenas médias e grandes empresas. Para facilitar, C e B são empresas com faturamento maior que 4 bilhões. Corporate são empresas que faturam entre 300 milhões e 4 bilhões, onde se concentra a maior parte da carteira do ABC, e Middle seriam empresas com faturamento entre 30 milhões e 300 milhões. Esse é um ponto que eu acho muito positivo, que o Banco ABC ele diversifica a sua exposição a diversos setores da economia. Então, em algum ano em que um setor tem uma baixa, tem uma queda na produção, por exemplo, o agronegócio em 2024, outro setor pode compensar e ter uma alta. Então você não vai ter um baque na carteira de crédito do Banco ABC. Percebam que 23,1% está concentrado no agronegócio, 12,5% em energia, 7,7% serviço, 7,4% comércio, 7,2% construção civil, 7,5% transporte, 5,8% em financeiro e outros. Falando um pouco das projeções do ABC para 2025, um crescimento da carteira de crédito de 7% a 12%, um bom crescimento. O Banco do Brasil está prevendo crescer entre 6% a 8%, então o ABC está prevendo um bom crescimento. Crescimento das despesas de 6% a 11%. Ao final do ano, vamos poder fazer um comparativo melhor, porque esse crescimento das despesas pode ser acima da inflação, desde que você esteja contratando, expandindo, tendo novas filiais. O índice de eficiência entre 36% a 38%, que seria um dos bancos mais eficientes da Bolsa Brasileira. Lembrando que esse índice, quanto menor, melhor, pessoal, porque relaciona as despesas dividido pelas receitas. Aqui já quero falar um pouco dos indicadores que me falam que o Banco ABC atualmente encontra-se em bons preços de compra. O preço sobre o lucro médio da empresa foi de 10,04 e o valor atual encontra-se em 4,54. O indicador de preço sobre valor patrimonial, que a gente observa muito para bancos, encontra-se em 0,74, enquanto a média da empresa foi de 0,86 e a média dos últimos 10 anos foi de 0,98. Então aqui a gente teria um desvio para poder retornar a média de 26%. Um dividend yield na faixa de 7% a 8%, isso porque o Banco ABC está com um payout um pouco mais baixo, está provisionando para poder crescer mais, para expandir. O payout encontra-se entre 35% e 40%, então o Banco ABC poderia melhorar o seu payout pagando 50%, 60%, 65% e o dividend yield poderia chegar a 10%, 11%, 12%. O Banco ABC tem uma política sólida de proventos, pagam 2 vezes ao ano, no meio do ano e ao final do ano. Provavelmente teremos dividendos no dia 27/6 a Datacom e um dividend yield esperado na casa dos 4,3%, mais ou menos em linha com o que já vem pagando desde 2021. E percebam esse gráfico fantástico, gráfico de lucro versus cotação. Atualmente, o Banco ABC tem apresentado um recorde de lucros, o maior lucro da sua história, e mesmo assim o mercado bateu na cotação. Então a gente pode estar vendo uma simetria se formando em que os lucros crescem e a cotação cai. Isso seriam bons pontos de compra. A segunda empresa que eu quero dar um destaque é a Fleury, que tem feito um bom trabalho nos últimos anos e o pessoal tem batido na cotação. A Fleury trabalha tanto de empresa para consumidor quanto de empresa para empresa. A Fleury tem feito várias aquisições ao longo dos anos e em 2023 fez a fusão com Hermes Pardini, formando um grande conglomerado. A Fleury atua tanto na prevenção, que seriam check-ups, vacinas, genômica, atenção primária, aquela primeira consulta, contato com o médico, atenção secundária, que é o atendimento às especialidades, e atenção terciária, que seriam procedimentos mais invasivos, procedimentos cirúrgicos, ambulatoriais e hospitais parceiros. E olha que fantástico o trabalho de diversificação que a Fleury tem feito. Além do CAGR de 14,2% ao ano de 2012 até 2024, a Fleury
tem diminuído a sua dependência de uma determinada marca. Veja que em 2012, 43% da receita vinha da marca Fleury, atualmente 25%, 7% de São Paulo cresceu para 13%, 25% do Rio desceu para 11%, acrescentou Minas Gerais e as B2C regionais aumentaram de 8% para 11%. B2B, que seriam empresas para empresas, cresceu de 17% para 24% e novas plataformas 8% e 1%. Então a Fleury, além de estar crescendo a receita, está conseguindo diversificar entre vários braços. Esse é um ponto que chama atenção. Muitos analistas ficam de olho na Fleury, que seria o controle de endividamento. A Fleury, em 2022 e 2023, chegou a bater uma alavancagem em torno de 2, principalmente em 2023, na fusão com a Hermes Pardini, porém tem feito um bom trabalho, tem diminuído a alavancagem, principalmente pela maior geração de caixa e elevação do EBITDA. E é o que eu sempre falo, não adianta pagar qualquer preço, mesmo numa boa empresa. Em 2015 até meados de 2022, 2023, a Fleury sempre teve num preço sobre lucro de 38, 40, chegando até impressionante 55. Esse é o indicador que nos fala, por exemplo, com o lucro que a Fleury teve em 2020, ela precisaria de mais 54,8 anos para comprar uma nova Fleury na Bolsa de Valores. Então isso é muito tempo. Normalmente a gente quer encontrar, garimpar algumas empresas que tenham preço sobre lucro um pouco menor, porque se o PL está um pouco mais baixo, ou é porque o preço da ação caiu, ou é porque o lucro subiu. Então, nesses pontos, é uma boa análise para a gente fazer para poder encontrar boas ações. O preço sobre valor patrimonial, a média da empresa foi de 3,41 e atualmente encontra-se em 1,15. E a Fleury também tem uma boa política de proventos, pagando de 2 a 3 vezes por ano. A Fleury deve ter um provável dividendo em agosto e dezembro, e o dividend yield esperado para 2025 gira em torno de 8,3%. E mais uma vez, o gráfico de lucro versus cotação. O lucro encontra-se nas máximas históricas e a cotação vem caindo desde 2019. Então esse é o tipo de empresa que a gente tem que ficar de olho, que pode ser que o mercado bateu muito nela e ela tem crescido tanto as suas receitas quanto os lucros. E a terceira empresa que eu estou de olho é a Petrobras. Fiz uma aquisição e mostrei aqui no canal alguns dias atrás, falando dos destaques de 2024. O resultado líquido em 2023 foi de 24,9 bilhões de dólares. O impacto cambial de menos 10,9, o dólar subiu 27,3% em 2024. Menos 6,5% da desvalorização do petróleo, dando um resultado líquido em 2024 de 7,5 bilhões de dólares, que daria em torno de 36 bilhões de reais. E retirando os eventos exclusivos não recorrentes, a Petrobras teria lucrado em torno de 106 bilhões de reais. Porém, essa é uma empresa cíclica, temos que ficar de olho no preço do petróleo, porque o preço do petróleo impacta diretamente na receita e nos lucros da Petrobras, e hoje nós estamos no menor patamar do preço do petróleo dos últimos 3 anos e pode cair ainda mais, principalmente com essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Com certeza isso irá impactar os dividendos e a receita da Petrobras. Essa não é uma empresa para todo mundo, tem que ter um pouco mais de estômago para ficar nela e tem que ter paciência. Pode ser que terão anos que a empresa diminua os lucros, diminua os dividendos e depois de um ano para o outro a empresa pode explodir. E empresas cíclicas são assim. Outro ponto de atenção: a previsão da curva do preço do petróleo antes da guerra comercial girava em torno de 70 dólares, atualmente encontra-se em 63. Acreditava-se que a Petrobras pagaria em torno de 9,6% de dividendos, subindo até 12% em 2030. Porém, após essa queda no preço do petróleo, e segundo a Genial, acredita-se que a Petrobras vai pagar em torno de 7,6% de dividendos. Vou falar um pouco mais sobre isso no slide à frente, mas eu acredito que a Petrobras poderá pagar mais dividendos. E percebam que impressionante, o preço de extração da Petrobras é de 6,3 dólares, enquanto a Prio fica em 11 dólares, a PetroRecôncavo 14,5 e a Brava Energia 17,5. E o preço de extração do pré-sal da Petrobras é de apenas 4 dólares o barril. A produção do pré-sal representa 70% do total da empresa. É realmente impressionante o conhecimento que a Petrobras tem na extração do petróleo.
Agora vejam essa tabela do BTG Pactual, que relaciona o CAPEX, ou seja, os investimentos, com o preço do petróleo. A Petrobras deve investir em 2025 em torno de 15,7 bilhões e o preço do petróleo girando entre 60 e 65 dólares o barril, a Petrobras deve pagar dividendos em torno de 10 a 11%. E muita gente se assustou com a queda da Petrobras nas últimas 2 semanas, mas foi uma queda perfeitamente normal. Percebam as grandes quedas que a Petrobras já teve. Em 2016 caiu mais de 70%, em 2020 chegou a cair 65% e a queda atual é de apenas 17%. Então, sem susto, pessoal, isso foi uma queda perfeitamente normal. E a Petro já anunciou 2 dividendos para 2025, que totalizaram 2,25%, e também deve anunciar outro dividendo extraordinário para maio. Vamos continuar acompanhando, que eu vou mostrando tudo para vocês. No mais é isso, pessoal. Gostaria apenas de mostrar essas 3 empresas que estão no meu radar e mostrar o racional por trás, porque que eu acredito que estão em bons preços de aportes. Aportei na Petrobras alguns dias atrás, mostrei para vocês aqui no canal, mas a Fleury e o Banco ABC ainda não aportei. Estou esperando o momento oportuno, até porque o nosso dinheiro é finito e não dá para aportar em tudo. No mais, peço para curtir e comentar o vídeo, deixa um ótimo dia e um abraço.